Boa noite, queridos irmãos, irmãs, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, também as nossas congregações em Patrocínio, Palma, Miraí, e vocês que estão acompanhando os nossos estudos bíblicos. Eu quero convidá-los à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo de número 44 até o de número 48. Diz assim a palavra de Deus: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Nós estamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos numa perspectiva de levantar um olhar sobre a igreja primitiva, a fim de termos um parâmetro seguro para a igreja da nossa época. O grande tema do livro de Atos, com certeza, é o Evangelho rompendo fronteiras. É o cumprimento da promessa de Jesus, de que os seus discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. No capítulo 10, nós podemos ver o ponto maior dessa ordem do Senhor Jesus. Na última semana, nós começamos a ver acerca da pregação de Pedro. E vamos ver hoje os resultados da pregação de Pedro, nesse texto que trata do batismo com o Espírito Santo sobre os gentios. Então nós vamos encerrar, na verdade, ou pelo menos vamos tentar encerrar esse capítulo, e trabalhando a ideia dos desafios para aqueles que pregam a palavra de Deus. E o desafio que nós vamos tratar nessa noite é que aqueles que são convertidos a Cristo devem ser conduzidos a uma vida de compromisso com Cristo. Porque a verdadeira conversão a Cristo, ela deve levar a um compromisso público com Cristo. Esse é o que nós chamamos de desafio da permanência. Somente aquele que recebeu a Cristo como Salvador, que foi selado com o Espírito Santo, permanece firme na fé até o fim. Você é um convertido? Se a resposta é afirmativa, então sua vida tem que ser marcada pelo compromisso. Que tipo de compromisso você tem demonstrado na Igreja de Cristo? Os nossos compromissos, eles são de ordem devocional, de ordem relacional e também de ordem financeira. Enquanto nós vamos estudar versículo por versículo, eu espero que o Espírito Santo esteja incomodando profundamente o seu coração. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu quero dizer a você que nós temos pelo menos duas questões a considerar nesse versículo. A primeira questão é que a agenda do Espírito Santo ela não está atrelada à agenda humana. A agenda do Espírito Santo ela não está subordinada à vontade humana. Porque o Espírito Santo ele age onde, quando e como ele quer. Quando nós olhamos para o texto de Atos 10 e comparamos com o texto de Atos 2, que trata do princípio do derramar do Espírito Santo, algumas coisas ficam evidentes para nós. Primeiro, onde? Para os judeus foi em Jerusalém. Para os gentios que nós estamos estudando desde a última semana, aconteceu em Cesareia. Quando?
Para os judeus, uma importante festa religiosa, o Pentecostes. Para os gentios em Cesareia, com certeza foi um dia comum. Como? Para os judeus, ali em Atos capítulo 2, quando eles estavam orando. Para os gentios, no entanto, em Cesareia, foi quando eles estavam ouvindo o sermão de Pedro. E, na verdade, o Espírito Santo não deixou nem sequer que Pedro terminasse o sermão. Nós vimos semana passada que o sermão de Pedro é um sermão cristocêntrico, é um sermão que exalta a pessoa de Cristo, é um sermão que apresenta os atributos de Cristo. E nos parece, observando o texto, que foi um sermão bem longo. O conteúdo, a forma como nos é apresentada no texto bíblico é simplificada, mas com certeza a forma desse sermão há de nos apresentar um sermão extremamente longo. No entanto, quando nós olhamos para o capítulo de número 11, o capítulo 11 de Atos é a defesa de Pedro. Pedro vai explicar os motivos que o levaram a Cesareia para pregar o evangelho a um gentio e todas as coisas que aconteceram ali. No capítulo de número 11, no versículo 15, Pedro nos dá uma informação muito interessante. Você pode verificar na sua Bíblia. Ele diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, o Espírito Santo, ele não está sujeito à vontade humana. Não é a habilidade do pregador que converte o coração do pecador. Não era a habilidade de Pedro que faria com que fossem rendidos Cornélio, seus familiares, amigos, vizinhos que estavam ali na sua casa aquele dia, mas tão somente o Espírito de Deus, comungando com o nosso espírito, nos ensinando a vontade de Deus, nos conduzindo a um profundo arrependimento, a uma mudança de fato de vida. A agenda do Espírito Santo, ela não obedece a mim. A agenda do Espírito Santo não obedece a você. A agenda do Espírito Santo não está comprometida com homens. A agenda do Espírito Santo, ela está comprometida com Deus. Vejamos algumas coisas. Te ensinaram que existe um lugar mais próprio para ser batizado com o Espírito Santo? Por exemplo, o monte, a terra de Israel, alguma coisa assim? Pois é, isso não é verdade. Judeus e gentios foram batizados pelo mesmo Espírito em lugares diferentes. Os judeus foram batizados lá em Jerusalém, os gentios foram batizados lá em Cesareia. Te ensinaram que há um tempo para buscar o Espírito Santo? Alguns dizem que o Espírito Santo é a segunda bênção. Você é batizado com água, que é a primeira bênção, e então você é batizado com o Espírito Santo, que é a segunda bênção. Isso não é verdade. Em Jerusalém, os judeus foram batizados primeiro para depois receberem o batismo com o Espírito Santo. Em Samaria nós vemos com clareza isso. Os samaritanos foram primeiro batizados com água para que depois então recebessem o batismo com o Espírito Santo. No entanto, em Cesareia, eles receberam primeiro o batismo com o Espírito Santo para depois serem batizados com água, ou seja, receberam a segunda bênção primeiro para depois receberem a primeira bênção. Te ensinaram que há uma forma de receber o Espírito Santo? Tipo assim, é preciso estar jejuando 40 dias para receber o Espírito Santo. É preciso estar no alto do monte para ser batizado com o Espírito Santo. É preciso ler a Bíblia em 30 dias para ser batizado com o Espírito Santo. Não é verdade isso. Os judeus em Jerusalém estavam em oração. Os gentios em Cesareia estavam ouvindo a pregação de Pedro para eles. A segunda questão que eu gostaria de considerar dentro desse versículo é o objetivo
do derramamento do Espírito Santo. O que Deus estava fazendo? Qual é o objetivo do derramamento do Espírito Santo? Para alguns, o derramar do Espírito Santo é para revelar quem tem poder. Mas o objetivo do Espírito Santo não é esse. O que Deus estava fazendo? Deus, com o derramar do Espírito Santo na casa de Cornélio, na vida daquele gentio, estava destruindo uma barreira, estava destruindo, derrubando um muro de inimizades entre judeus e não judeus, entre judeus e gentios, ou judeus e gregos, judeus e pagãos. É dito que o que aconteceu aquele dia foi um Pentecoste gentílico, a semelhança do Pentecostes que havia acontecido em Atos 2 com os judeus que estavam presentes ali. O que nós temos de fato, a missão do Espírito Santo é revelar que Deus não faz acepção de pessoas. Não há um povo que precise mais ou menos de Deus. No versículo 45, e os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse atento a algumas expressões aqui. Admiraram-se. Os judeus que acompanhavam Pedro, eles não conseguiam entender como que o Espírito Santo fora derramado também sobre os gentios. Eles ficaram admirados. Essa é a melhor tradução do texto grego para nós entendermos o que estava acontecendo. Mas talvez a expressão para poder traduzir melhor o texto grego seria o seguinte: eles ficaram fora de si, eles ficaram surpresos, espantados, atônitos, porque a manifestação sobrenatural do Espírito foi a mesma que acontecera com os judeus no dia de Pentecostes. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo esse estudo, você fica maravilhado com a conversão de pessoas? Tem um pastor que usa uma expressão muito bonita. Você fica estupefado com gente nova chegando à sua igreja, porque infelizmente algumas pessoas parecem não expressar alegria com a chegada de novos membros da igreja. Alguns olham para aqueles que chegam à igreja com muita desconfiança. Alguns chegam a dizer o seguinte: o que está acontecendo na igreja é inchaço. Isso não é crescimento, é inchaço o que está acontecendo na igreja. Eu quero dizer o seguinte para você: se não há encantamento, se não há maravilhamento de almas sendo rendidas a Cristo em sua vida, há alguma coisa muito estranha acontecendo com você. Também o versículo tem a expressão, também sobre os gentios. Aqui eu quero levantar algumas questões. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele é unificador. O Espírito Santo não é divisor. O Espírito Santo foi derramado sobre gentios. O que significa isso? Significa que não havia mais diferença entre judeus e não judeus, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre adultos, jovens, adolescentes, crianças. A doutrina do Espírito Santo é algo maravilhoso, mas a doutrina do Espírito Santo é algo muito mal entendido. A igreja, ela tem estado dividida. A doutrina do Espírito Santo, conforme pregada hoje, dividiu a igreja. Nós temos dois grupos na igreja. Nós temos aqueles que se chamam de pentecostais, renovados ou carismáticos. E temos aqueles que se chamam de históricos, conservadores, tradicionais. Mas como pode ser isso? O Espírito Santo, ele unificou, ele ajuntou aqueles judeus
juntamente com os gentios, com os estrangeiros. E quando nós vemos por aí, principalmente nas redes sociais, algumas páginas cujo objetivo não é o estudo teológico, o objetivo é a provocação. Arminiano versus calvinista, pentecostal versus tradicional. Nós ficamos com uma certa dúvida. Será isso de fato obra do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo em Atos, ele unifica a igreja. Ele junta esses povos diferentes. Então o Espírito Santo não divide. Se tem havido divisão, não é obra do Espírito Santo. As pessoas culpam o Espírito Santo, mas não é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não divide. Ele veio para unificar a igreja. Uma outra questão dentro desse versículo ainda é o seguinte: se é crente em Cristo, coloque na sua cabeça, é batizado com Espírito Santo. Pentecostal, carismático, renovado, histórico, conservador, tradicional. Se você é crente, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque desde o Pentecoste, o Espírito Santo desce e habita no crente no momento da salvação. O apóstolo Paulo ensina isso quando escreve aos Romanos. No capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, se você é crente, nunca aceite que ninguém diga que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Nunca aceite que alguém diga que você não é batizado com o Espírito Santo. O versículo 46, nós temos aqui: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, nós precisamos dividir novamente aqui em questões. A primeira questão: como é triste a forma como esse texto é tratado. A preocupação esdrúxula, a preocupação estúpida aqui é querer provar que para alguém comprovar que foi batizado com o Espírito Santo, tal pessoa tem que falar em línguas. Mas preste atenção, esse não é o objetivo do texto. A questão aqui dos gentios estarem falando em línguas merece atenção, um cuidado muito especial de nossa parte. O objetivo das línguas não é no texto evidenciar aquele que tem mais poder de Deus. Isso é coisa de gente infantil. O objetivo das línguas é apresentado por Pedro no capítulo 11. O capítulo 11, presta atenção, a primeira parte dele, que vai do versículo 1 até o versículo de número 18, ela é muito importante, porque ela responde algumas questões que talvez fiquem pendentes aqui no capítulo de número 10. O objetivo das línguas é apresentado por Pedro. O texto básico, ele se repete, é o versículo de número 15 novamente. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. O que Lucas, o autor, está mostrando aqui, e o que Pedro usou como argumento para convencer aqueles irmãos judeus que estavam com ele, era de que o Espírito Santo também descera sobre os gentios. E isso era um fato. O mesmo que aconteceu no dia de Pentecoste, aconteceram com os gentios. E o que aconteceu? Caiu sobre eles o Espírito Santo e foi concedido a eles que falassem em línguas. Então, o objetivo das línguas aqui era tão somente confirmar que era um chamado, o mesmo chamado para dois povos distintos. A segunda questão que nós precisamos levantar aqui é a expressão "e engrandecendo a Deus". Qual é o papel do Espírito Santo?
Infelizmente, alguns entendem que o papel do Espírito Santo é revelar quem é o homem de Deus, quem é a mulher de Deus, quem é aquele que é o santo de Deus. Mas, na verdade, o papel do Espírito Santo é o de nos tornar verdadeiras testemunhas de Cristo. O texto que resume Atos, nós já falamos aqui, que é o capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Uma testemunha precisa ter credibilidade. Aqueles homens que não engrandeciam a Deus, agora, aqueles homens gentios que não conheciam a Deus, eles engrandecem a Deus. A grande prova do Espírito Santo na sua vida é se ao longo do tempo as obras da carne diminuíram e se ao longo do tempo o fruto do Espírito aumentou. Porque não adianta falar em línguas, entregar profecias e ter uma vida toda torta, uma vida toda às avessas. A grande prova do batismo com o Espírito Santo na vida de um crente é a sua transformação. Se não há mudança em sua vida, ainda que você fale em línguas, você não tem o Espírito Santo de Deus. Uma terceira questão desse texto ainda. Que línguas eles falaram? Para aqueles que dizem que eles falaram as línguas dos anjos ou as línguas do céu, nós temos alguma dificuldade. O capítulo 11, novamente, o nosso texto base, o versículo de número 15, vai nos mostrar aqui algo interessante. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. A que princípio Pedro está se referindo? Se você pensar um pouco, e você está acompanhando bem o texto de Atos, dos Apóstolos, capítulo por capítulo, você vai entender que o princípio é o capítulo de número 2, quando o Espírito Santo manifestou ali na vida dos judeus, como também sobre nós, ou seja, como o Espírito Santo havia caído sobre eles. O Espírito Santo havia sido manifesto na vida deles para atender aos judeus que estavam ali e eram estrangeiros. Como assim? Os judeus de formação helenista, os judeus de formação grega, os judeus que cresceram em outros países, que não cresceram em Israel, os judeus que não sabiam falar a língua materna, mas sabiam falar a língua dos povos aonde eles se desenvolveram, aonde eles cresceram, aonde eles formaram as suas famílias. Então, assim como no dia de Pentecoste, aqueles que receberam a presença do Espírito Santo passaram a falar nas línguas dos povos que estavam ali representados, nos dialetos daqueles povos, da mesma forma acontece na casa de Cornélio. Nós não temos aqui língua de anjos ou de qualquer outra coisa sobrenatural, a não ser língua de homens, que eles não conheciam, mas eram línguas existentes daqueles dias. Então Deus deu aquele sinal miraculoso aos gentios, para que os judeus percebessem que agora, judeus e não judeus, gentio ou não judeu, judeus e não judeus estavam agora em pé de igualdade. Era o mesmo povo diante de Deus. Então, desculpa aí, mas você não pode usar as línguas apresentadas no livro de Atos dos Apóstolos para justificar as chamadas línguas estranhas que são anunciadas por aí. Você poderá recorrer até outros textos. Será discussão para outra ocasião. Mas os textos de Atos, eles são muito reveladores e simples. As línguas faladas eram as línguas dos povos presentes ali na ocasião do Pentecostes.
O versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Vamos pegar a parte A do versículo 48 também. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Qual a ênfase desses dois versículos? É claro que a ênfase não é mais o batismo com o Espírito Santo. A ênfase é o batismo com água. E alguns criam um cavalo de batalha em cima da expressão batizados em nome de Jesus. Porque quando compara o texto de Mateus 28:19, a ordem de Jesus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, muitos ficam perdendo tempo levantando questões sobre se o batismo deve ser em nome da Trindade ou só em nome de Jesus. Meus irmãos, o que temos aqui e em outras porções das Escrituras é apenas a ênfase de que se trata de um batismo cristão e não um batismo pagão. Logo, como foi que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se foi batizado em nome de Cristo, foi batizado conforme Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se era uma forma, em nome de Jesus Cristo, uma forma resumida, usada pelos irmãos daqueles tempos, também não afeta em nada as Escrituras Sagradas. A parte 47 aqui desse versículo, porventura, pode alguém recusar água para que sejam batizados estes? Talvez aqui nós tenhamos de fato um dos temas centrais aqui desse texto, que nós temos tratado desde o início, que tem a ver com a pregação de Pedro, os desafios da pregação de Pedro. Nós vimos que o primeiro desafio da pregação é o desafio da conversão. Mas não é a conversão do ouvinte, não, é a conversão do pregador. Pedro primeiro precisava ser convertido para que ele tivesse condições de pregar aos gentios. E nós já falamos isso. De repente, eu e você não temos sido bem-sucedidos na nossa pregação porque nosso coração não foi convertido ainda. O segundo desafio é obedecer a Deus mesmo sem entender. Pedro obedece a uma ordem dentro de uma visão que ele havia recebido de algo que era inconcebível para ele como judeu. Mas ele entende que é preciso obedecer mesmo não compreendendo. O terceiro desafio, que nós vimos semana passada, é o de anunciar a Cristo, mas anunciar a Cristo conforme as Escrituras. Então, as Escrituras nos mostram as características, os atributos de Cristo. E o desafio de hoje é levar as pessoas a assumirem um compromisso com Cristo. O batismo é uma manifestação externa daquilo que aconteceu internamente. O Espírito Santo, ele transformou para sempre a vida de Cornélio, de seus familiares, de seus amigos, de seus vizinhos. O batismo cristão é o selo desta transformação. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, as pessoas se arrependeram e foram batizadas. Elas perguntaram: o que faremos, irmãos? Então foi dito a elas que era necessário que elas fossem batizadas em nome de Jesus. E aqui nós vemos os gentios na casa de Cornélio, recebem o mesmo Espírito Santo e estão prontos para serem batizados. Você já teve um encontro com Cristo? Se você já teve um encontro com Cristo, então eu creio que você já foi batizado com água. Se você não foi batizado com água ainda, então é necessário que você seja batizado. Porque o batismo é essa manifestação externa de algo interior, de algo interno,
que acontece na vida daquele que foi salvo por meio da fé, pela pregação por meio da fé em Cristo Jesus. O versículo 48, para nós aqui encerrarmos: então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O pedido deles a Pedro demonstra que eles se comprometeram com Cristo. Eles foram batizados e se comprometeram. É muito triste quando nós temos a oportunidade, o privilégio de conduzir ao batismo irmãos, e esses irmãos fazem a sua pública profissão de fé, e nós temos o desprazer durante a caminhada de observar que a profissão de fé, ela não é levada a sério. Os compromissos solenes feitos perante a igreja são esquecidos, alguns daqueles compromissos são totalmente esquecidos, apagados da mente de alguns crentes. Mas aqueles irmãos estavam com seus corações desejosos de respostas. E Pedro tinha essas respostas. Pedro se dispôs a orientar aqueles irmãos, porque pessoas comprometidas com Cristo, elas querem mais de Cristo. Elas precisam ser auxiliadas neste processo. E é necessário, então, que na igreja homens e mulheres se levantem para auxiliar aqueles que foram alcançados pela pregação da palavra. Esse texto que nós temos aqui, o título colocado, o Espírito Santo desce sobre os gentios, ou o batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Esse texto trata tão somente dos resultados da pregação de Pedro. E eu quero encerrar tratando com você esses resultados. O primeiro resultado da pregação de Pedro é o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que creem. Você crê? Você já ouviu a palavra de Deus e acatou esta palavra em seu coração? Você crê? Se você crê, você foi batizado com o Espírito Santo? Sim. O segundo resultado da pregação do Evangelho é o desejo de conhecer mais de Deus. É o desejo de conhecer mais do reino de Deus. Infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de gente desejosas de muita coisa, menos de conhecer a Deus. Gente desejosa de muita confusão, gente desejosa de muita discussão, gente desejosa de muitas contendas, mas gente pouco desejosa de conhecer mais de Deus. Como seria bom se nossas igrejas, os irmãos estivessem sempre com a caneta na mão, anotando na Bíblia, anotando no caderno, procurando os pregadores, os professores, questionando acerca daquilo que têm aprendido, buscando respostas para satisfazer aos anseios mais profundos do coração. O terceiro resultado da pregação do Evangelho é a alegria de ensinar, a alegria de estar presente na vida daqueles que tiveram um encontro com Cristo. É lamentável que a igreja, que é o corpo de Cristo, muitas vezes irmãos há que se sentem na igreja totalmente abandonados da igreja. Pessoas que adentram as nossas igrejas, pessoas que assumem um compromisso com Cristo, pessoas que são rendidas a Cristo por meio da palavra, e elas não conseguem achar espaço no corpo, porque não há disposição. Pedro teve disposição de conviver com aqueles irmãos. Quantas barreiras foram quebradas por causa disso? E esse é o quarto e último resultado da pregação do Evangelho. As paredes de separação, elas são derrubadas. Pedro ficou muitos dias ali, e Pedro teve que comer ali de tudo que foi posto à mesa. Comidas que não eram aquelas que eram permitidas do ritual judaico. Mas Pedro estava ali, e a parede de inimizade, a parede de separação, ela foi totalmente derrubada.
Pedro estava hospedado com um romano, Pedro estava hospedado com um representante do povo opressor, o dominador dos seus dias. Somente o Evangelho pode fazer coisas tão estranhas e maravilhosas como fez convertendo o coração de Pedro a Cornélio e convertendo o coração de Cornélio totalmente a Cristo Jesus. Que o Evangelho possa fazer grandes transformações na minha vida e na sua vida. A pregação do Evangelho, ela traz desafios, não só para quem recebe o Evangelho, mas também para aquele que prega o Evangelho. Não existe vida com mais desafios do que a vida cristã. Se há uma coisa que não condiz com a vida cristã, é a monotonia. Você quer uma aventura santa na sua vida? Você quer um sentido para a sua vida? Renda-se totalmente a Cristo Jesus. Entregue-se e coloque-se à disposição do Reino Santo do Senhor Jesus. E você vai experimentar as aventuras da vida com Cristo que Pedro experimentou e experimentam todos aqueles que servem a Cristo Jesus. Vamos orar. Semana que vem nós vamos continuar no capítulo 11, possivelmente enfatizando a segunda parte, o versículo 19, fazendo um breve comentário dos versículos do versículo de 1 a 18, porque esses versículos tão somente eles são correspondentes de tudo que nós falamos nessas últimas semanas. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, por nos permitir uma visão da igreja nos seus primeiros dias. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o teu Espírito opera maravilhosamente na vida de todos aqueles a quem o Senhor determinou. E cabe a nós, que temos entendido ser chamados pelo Senhor, à disposição de pregar a palavra santa. Ó Deus bendito, opera maravilhosamente em nossas vidas como pregadores, assim como o Senhor fez na vida de Pedro. E opera na vida dos nossos ouvintes, assim como o Senhor fez maravilhosamente na vida de Cornélio. Nós oramos, gratos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a domingo de manhã, pela manhã, que você esteja acompanhando as páginas da nossa igreja nas redes sociais. Nós vamos ter a escola dominical para crianças menores, vamos ter a escola dominical para os adolescentes, e à noite vamos ter o culto de louvor, gratidão a Deus e pregação da palavra. Muito obrigado a você, meu querido irmão, todos vocês que nos acompanham nessa programação. Que o Senhor abençoe poderosa e copiosamente a sua vida.